Olá! O nosso convidado de hoje é médico oftalmologista e retinólogo. Eu converso no programa de hoje com o Dr. Rafael Santos Zacchia. Dr. Rafael, obrigado pela sua presença aqui conosco. Um prazer muito grande recebê-lo no nosso programa. Prazer é todo meu participar do programa com vocês. Muito obrigado. Dr. Rafael, quem deve procurar o oftalmologista? Apenas quem está apresentando algum problema de visão ou ele deve ser consultado de modo preventivo? O exame oftalmológico, ele deve ser sempre procurado em pacientes que têm queixas visuais, né, que tem queixa de, tanto na quantidade de visão, diminuiu, está enxergando menos, está vendo menos a televisão, está enxergando embaçado o computador, tanto para ler, para assistir uma televisão, para dirigir, mas também em situações preventivas, tá? Para que possa ser detectada doenças que muitas vezes são assintomáticas, como o glaucoma, por exemplo, como algumas doenças da retina e que, diagnosticada precocemente, podem evitar, num longo prazo, uma perda de visão. Entre elas, é muito importante ressaltar o exame em criança. É muito frequente, muitas vezes, a criança ter manifestação de sintomas visuais com 15 anos de idade, 16, 17 anos, e muitas vezes o problema poderia ter sido corrigido antes, e essa criança ter uma melhor qualidade de visão, e isso deixou de ser realizado porque o exame oftalmológico foi tardio e muitas vezes a criança já não consegue atingir mais 100% de visão. Então, uma orientação nossa é, por exemplo, em relação às crianças, que toda criança deve ser examinada antes dos 7 anos de vida. A existência de problemas com visão com os familiares é o indicativo de que a criança possa apresentar algum problema ou não? Sim, muitas vezes aquele velho ditado de filho de peixe, peixinho realmente é verdade. Às vezes os pais são míopes e essa criança já desenvolve uma miopia precoce, às vezes vai desenvolver na adolescência ou só na vida adulta, mas essa criança tem o maior risco de desenvolver. A história familiar de que pais que começaram a usar óculos cedo também é uma evidência que existe um risco dessa criança desenvolver a necessidade de também usar lentes corretivas para ter uma melhor qualidade de visão. Isso não quer dizer que se os pais usam óculos, essa criança não pode ter uma boa qualidade de visão sem óculos. Perfeito. Independentemente da apresentação necessariamente de algum problema relacionado à visão, que cuidados as pessoas devem ter com relação aos olhos? Com relação ao meio ambiente, poluição, sol? Bem, a exposição hoje claridade hoje ela é muito grande. Hoje a gente tem uma incidência de raios ultravioletas muito maior do que antigamente, até pela própria destruição que o homem tem provocado na camada de ozônio. Então, hoje o olho está muito sujeito aos efeitos tóxicos e deletérios da radiação ultravioleta. Então, portanto, a exposição à luz solar exige o uso de óculos de sol, adequadamente feitos, com proteção, com filtro, com raios ultravioletas. Também a exposição à poluição tem provocado cada vez mais pacientes com olho vermelho, ardência. Então isso exige que a gente tome alguns cuidados no dia a dia. Então, por exemplo, fazer a higiene dos olhos corretamente, evitar levar a mão suja aos olhos, tá sempre lavando as mãos, tá? E sempre que tiver um sintoma de olho vermelho, sensação de olho seco, deve-se procurar um oftalmologista para ver se é só um problema simples ou é alguma coisa mais grave. É bastante comum, quando a pessoa apresenta um sintoma de irritação ou olhos vermelhos, ela recorrer a um colírio, ir até a farmácia comprar um colírio sem orientação médica e aplicá-lo. Isso pode levar a algum problema sério? Sim. Na farmácia, a gente consegue comprar hoje diversos colírios sem prescrição, desde um corticoide, tá, até um colírio lubrificante. O uso de um colírio lubrificante, muitas vezes, ele não vai ter nenhum efeito deletério, não vai machucar o olho do paciente, mas ele pode o uso dele sem uma prescrição médica,
ele pode agravar o problema no sentido de que muitas vezes vai demorar para ser feito o diagnóstico de algo que não vai ser resolvido com um lubrificante. Por exemplo, uma uveíte, que é uma inflamação intraocular. E muitas vezes o paciente também faz uso, por exemplo, de um colírio à base de corticoide. E o uso crônico de corticoide é sabido que pode levar ao desenvolvimento de catarata, pode levar ao aumento da pressão intraocular, consequentemente a glaucoma, e isso pode levar a uma deterioração da visão e que muitas vezes é irreversível. Então, sempre que há um sintoma que ele não é momentâneo nos olhos, seja um olho vermelho, uma irritação, um embaçamento visual, a orientação é: procure o seu oftalmologista para que você consiga fazer um tratamento correto, tá? Para que você não gaste também o seu dinheiro à toa, entendeu? E que você preserve a sua saúde ocular. Perfeito. A utilização de lentes solares sem prescrição médica também é um problema sério que pode afetar a visão? Sim, porque o fato é que muitas das lentes que se vendem por aí são lentes escuras, que realmente elas diminuem a quantidade de luz solar, só que elas não oferecem o quê? Os filtros de radiação ultravioleta, UVA, UVB. Então o que acontece? Os seus olhos estão expostos ao efeito tóxico desse tipo de radiação, que cada vez está mais presente no nosso dia a dia. Existe alguma periodicidade em que a pessoa que se utiliza de óculos, ela deva consultar o médico ou apenas deve fazê-lo à medida em que sinta a necessidade em função digamos assim, do aumento da dificuldade de enxergar? Sim, existe uma necessidade de periodicidade. Pacientes jovens que já fazem uso de lentes corretivas, nós orientamos que esse exame seja realizado pelo menos uma vez a cada 2 anos. Mas, porém, pacientes com maior idade, geralmente pacientes acima dos 40 anos de idade, a gente orienta que essas visitas sejam realizadas com uma frequência maior, pelo menos uma vez ao ano. Porque é sabido que alguns problemas oftalmológicos e até problemas sistêmicos que refletem sobre o olho podem ser detectados numa consulta de rotina. Esses problemas eles são mais frequentes com a idade. Então, problemas oftalmológicos, glaucoma, catarata, alterações na retina, por exemplo, alterações maculares, como a degeneração macular. E nós também temos algumas doenças do nosso organismo, por exemplo, o diabetes, a hipertensão, e doenças reumatológicas que muitas vezes a primeira manifestação ela é ocular e muitas vezes são pouco sintomáticas e que podem ser diagnosticadas no exame de rotina. Perfeito. Nesse caso, o paciente diabético especificamente deve intensificar então esses cuidados, visitar o oftalmologista regularmente. Sim, é uma recomendação de que todo paciente diabético, mesmo ele controlado, ele deve realizar exames de fundo de olho anualmente. Dependendo dos achados que existem no exame de fundo de olho desse paciente, as consultas vão ser realizadas com uma frequência maior, a cada 6 meses, a cada 4 meses, e muitas vezes vai haver a necessidade, inclusive, de fazer alguns exames a mais, como retinografia, angiografia, tomografia, para que seja tratada essa retinopatia diabética, seja com laser, seja com um tratamento com medicações chamada antiangiogênico, seja tratamento, algumas vezes, tratamento cirúrgico, sendo realizado vitrectomia. Então, a frequência, a princípio, é anual. Uma vez que o oftalmologista detecta que a diabetes está instalada no olho, essa periodicidade ela tem que acontecer com uma maior frequência e isso vai ser determinado de acordo com a gravidade da retinopatia diabética, que é o nome que a gente dá para a doença do diabetes acometendo o fundo de olho. Dr. Rafael, falando de outras doenças que afetam diretamente os olhos, descolamento de retina, por exemplo, o que é exatamente? O descolamento de retina é quando há uma separação da retina, né?
e há uma entrada de líquido embaixo da retina, de forma que a retina fica flutuando dentro do olho. E isso vai atrapalhar a transmissão da imagem para o cérebro. E o descolamento de retina ele é uma urgência dentro da oftalmologia e que tem que ser operado o quanto antes, é cirúrgico, tá? Para que seja, com o tratamento, conseguida a melhor resposta visual possível. O tratamento ele é cirúrgico, tá? Na grande maioria dos casos, tá? Em alguns casos, quando o descolamento de retina ele é diagnosticado precocemente, um descolamento de retina periférico ele pode ser tratado com laser, mas a grande maioria dos casos que a gente vê no consultório são já casos que o paciente já teve uma perda importante da visão, aguda, e que precisa realmente evoluir para um procedimento cirúrgico. Perfeito. O descolamento ele só ocorre a partir de traumas ou ele pode acontecer de maneira natural, assim, digamos? Ele pode acontecer de maneira natural. O trauma é uma importante causa de descolamento de retina, mas a gente sabe que existem algumas doenças que podem levar ao descolamento de retina. E um grupo de risco é pacientes que têm miopia alta, acima de 4, 5 graus. Onde a retina desses pacientes são retinas mais finas, sujeita a alterações degenerativas na sua periferia, onde pode surgir alterações como rasgos, buracos. Algumas outras doenças, como por exemplo inflamações intraoculares, podem provocar também o surgimento de rasgos e buracos na retina que podem evoluir para um descolamento de retina. O próprio diabetes pode provocar um descolamento de retina, tá? Em estágios avançados. Então a gente tem uma enormidade de causas para descolamento de retina. As duas principais causas, pacientes míopes e pacientes vítimas de trauma, ou pacientes pós-cirúrgicos, de catarata, de qualquer procedimento cirúrgico dentro do olho. Você usou a expressão degeneração. Pesquisando a respeito de algumas das doenças que afetam os olhos, eu encontrei a expressão degeneração macular. O que vem a ser isso? Degeneração macular é uma doença que acomete pacientes acima dos 55, 60 anos de idade e que caracteriza por uma perda da visão central, que pode ser rápida ou ela pode ser lentamente progressiva, que é a forma de apresentação mais comum. Uma outra queixa dos pacientes é enxergar torto. Na leitura, ao olhar uma porta, uma grade de um portão, começa a enxergar torto. Esses são os principais sintomas do paciente que tem degeneração macular relacionada à idade. É uma doença que leva a uma perda de visão, tá? É a principal causa de cegueira nos países desenvolvidos e uma das principais causas de cegueira no nosso Brasil, e que pode se manifestar de duas formas. A forma seca, que é a forma mais comum da doença, que tende a evoluir para uma forma de atrofia da retina, lenta e progressiva, ou a forma exudativa, ou forma úmida da doença, que corresponde a aproximadamente 10% dos casos, em que há uma diminuição mais acelerada da visão, a queixa de visão torta ela é mais frequente e que necessita de um tratamento rápido para haver melhora da visão e estabilização de ganho de visão do tratamento. Hoje, o tratamento da degeneração macular, ela se difere dependendo do tipo de degeneração que o paciente tem. Para a forma seca da doença, a orientação é uma dieta rica em verdura, fruta, legumes, comer bastante grãos como nozes, macadâmia, castanha do Pará, esses grãos oleosos, tá? Dieta rica em carne branca, evitando um pouco o consumo de carne vermelha e também usar, se necessário, complexos polivitamínicos específicos para o olho para prevenir a progressão dessa atrofia retiniana. Na forma úmida da doença, só o tratamento com suplementação vitamínica e dieta não é suficiente. Existe a necessidade de tratamento com a aplicação de medicações dentro do olho, que são chamadas de antiangiogênico, que surgiram nos últimos 10 anos e que garantem ao paciente
que na vigência do problema eles tenham uma melhora da visão e que essa melhora de visão seja estabilizada, seja garantida, desde que o tratamento seja feito precocemente. Perfeito. Você disse que acomete principalmente pessoas acima de 55 anos. A questão da famosa vista cansada, que normalmente as pessoas manifestam a partir de uma determinada idade. O que é exatamente a vista cansada? É um decorrente tão somente da idade, do envelhecimento? Isso. A vista cansada, como popularmente é conhecida, a gente chama ela de presbiopia. E ela tende a aparecer após os 40 anos de idade e ela decorre da dificuldade que o olho tem de focar a imagem. A gente tem um músculo dentro do olho chamado músculo ciliar, em que ele é capaz de focar a nossa imagem, tanto para longe quanto para perto. Só que esse músculo trabalhou 40 anos, então após os 40 anos ele vai perdendo gradativamente a sua função. E isso vai fazendo com que a pessoa comece a desenvolver uma dificuldade em enxergar para perto. E daí tem que usar óculos para ajudar na leitura. Nesse período, as pessoas ou parte delas costumam recorrer a óculos já pré-fabricados, muitas vezes que são encontrados inclusive em bancas de camelô. Isso é um risco sério para a visão? É no sentido de que a consulta oftalmológica ela não é uma consulta de óculos apenas. O óculos, a refração, ela é uma parte do exame oftalmológico. Novamente, reforçando, numa consulta oftalmológica, a pressão do olho é medida, o seu nervo óptico é avaliado, a sua retina é avaliada e muitas vezes a gente consegue diagnosticar doenças oftalmológicas e doenças sistêmicas antes mesmo em que haja manifestação em qualquer outro lugar do corpo, ou um glaucoma antes mesmo que haja uma perda de campo visual. Existe dentro da oftalmologia algumas especialidades, algumas especializações. Você é especializado em retina? Sim, eu sou especialista em retina, né? Que é uma subdivisão da oftalmologia. Atuo como oftalmologista geral aqui em Bauru também, mas 80% do meu atendimento hoje é como retinólogo, né? Que é o oftalmologista que cuida mais das doenças atrás do cristalino, que é a lente do nosso olho, né? Que cuida tanto da retina, quanto do vítreo, quanto da coroide. Hoje a oftalmologia, há uma tendência natural da oftalmologia de ela se subdividir em especialidades. Então hoje a gente tem um médico especialista em catarata, que faz as cirurgias de catarata, que são as cirurgias mais difíceis. A gente tem o oftalmologista especialista em glaucoma, especialista em estrabismo, especialista em retina, especialista em córnea, em doenças externas, né? Então essa é uma tendência que surgiu inicialmente nos Estados Unidos e na Europa, mas que chegou no Brasil, acho que chegou para ficar e a gente está atuando aqui em Bauru como médico oftalmologista, atendemos desde catarata, doenças corneanas como ceratocone, mas principalmente as doenças da retina. Muito bem. O nosso telespectador que nos vê nesse momento e quer entrar em contato contigo, onde que ele encontra você em Bauru? Nós atuamos no TOS, Instituto Oftalmológico, né? Todos os dias da semana. Lá a gente dispõe de atendimento clínico, dispomos de exames bastante avançados hoje. Lá vocês fazem atendimento também através de convênios? Isso, nós atendemos consultas particulares, atendemos convênios dos mais diversos possíveis. Hoje a gente certamente atende pelo menos mais 10 convênios, o que possibilita que todos os pacientes de Bauru e região possam ter um atendimento de qualidade que a gente oferece na nossa clínica. Muito bem. Você então acaba de ver que o Dr. Rafael pode ser encontrado na Clínica TOS nesse telefone que você está vendo na tela. Dr. Rafael, obrigado pela sua presença em nosso programa. A câmera é sua para a sua mensagem final ao nosso telespectador. Novamente agradeço pelo convite, espero que a gente possa ter sido bem claro nas explanações e
sempre que a gente for convidado, a gente está disponível para dar uma informação clara e que a gente possa ajudar a população a ter uma boa saúde ocular. Muito bem, nós que agradecemos. Todos temos sonhos. E a realização de um sonho deve ser comemorada em grande estilo. Seja qual for seu sonho, nós faremos dele um evento. Bia Eventos e Assessoria, organizando os melhores momentos da sua vida. Ensina a criança a andar no caminho do Senhor, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Escola Flavinha de Mel, onde seu filho é cuidado com carinho e amor. Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez, mais uma semana juntos, e nós queremos refletir um pouco a palavra de Deus juntamente contigo. O que foi falado hoje é sobre oftalmologia com o Dr. Rafael. Nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre prevenção. É algo que ele deixou bem destacado. É você cuidar antes de sentir os sintomas. Por exemplo, você não vai num oftalmo quando você está se sentindo cego, mas muitas pessoas vão quando estão sentindo problemas para enxergar, quando estão sentindo alguma dificuldade na visão, na leitura, seja o que for. Você não vai num cardiologista se você sente dor no coração. Como diz a minha esposa, ninguém sente dor no coração. Você sente dor no coração de paixão, mas se você sentir dor no seu coração, com certeza você está tendo um infarto, não é? O que eu quero falar com vocês hoje é sobre prevenção. E prevenção, ela pode, assim, ser aplicada a muitas áreas das nossas vidas. O fato é que nós não devemos procurar ajuda quando tudo está se acabando. Por exemplo, você tem sua empresa. Você não vai procurar fazer uma vistoria, procurar ajustar a sua empresa depois que ela está falindo. Não adianta você chorar depois do leite derramado. Infelizmente, o ser humano, o brasileiro ou o cristão, nós costumamos chorar as lágrimas amargas de uma tragédia. Nós esperamos a tragédia acontecer para depois a gente buscar os recursos, buscar a ajuda, buscar o auxílio. E infelizmente nós somos assim. A palavra de Deus nos chama muita atenção de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 19 e 20, fala sobre isso. Nós temos que cuidar de nós mesmos. É interessante que Jesus, ele fala sobre 2 mandamentos, e os 2 mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar o próximo, eu tenho que amar o meu amigo, eu tenho que amar aquela pessoa que eu nem conheço. Mas a Bíblia diz que você tem que se amar. Como você vai amar o outro se você não se ama? Você tem que cuidar de você, você tem que olhar para você. Quando você olha no espelho, não é só a aparência que você tem que achar bonito. Você sempre que tem que olhar se você tem saúde. E a saúde que eu falo aqui é a saúde mental, a saúde espiritual e a saúde física, porque nós somos um corpo integrado. Se você está mal fisicamente, as outras áreas não vão bem. Se você não está bem intelectualmente, muitas das áreas suas podem se encontrar falhas. Mas se você especialmente está mal espiritualmente, aí sim, tudo na sua vida não está bem. Tudo na sua vida não vai bem. Nossa espiritualidade ou nossa forma de relacionamento com Deus é a área que nós temos que mais cuidar preventivamente.
Porque a grande verdade é que o ser humano está morrendo. Nós nascemos, nós crescemos e nós morremos. As escolhas que nós fazemos, quando são boas, elas nos previnem de mais sofrimentos, além dos que necessariamente passamos por causa da própria vida, do enredo que Deus escreveu sobre a nossa vida. Porque a palavra de Deus no Salmo 139, versículo 16, diz que Deus, Ele nos conheceu ainda a substância informe, e escreveu e determinou todos os nossos dias quando nenhum deles havia ainda. Então, tudo está no plano de Deus. Só que tem coisas que a gente passa ou a gente decide que dentro do plano geral de Deus, nós não mudamos, mas nós carregamos consequências que às vezes acarretam o sofrimento nosso do corpo, da mente e do espírito. Eu quero ler outro texto com você que está na terceira carta de João, versículo 2, diz assim o texto: Amados, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E aqui é o presbítero que está falando para Caio, é um irmão falando para outro. Então, o que eu falo para você, eu repito essas palavras para você, que o meu sentimento para você é que você busque sim a sua prosperidade. É lógico que você não vai viver empenhado nisso, porque você pode não ser próspero, pode não ser rico, pode não ser cheio de bens e finanças, mas você pode ser feliz. Mas agora, o que eu falo para você é que você tem que viver com saúde. E saúde que eu digo aqui, mesmo, mas eu tenho uma enfermidade. Saúde que eu falo é saúde, busca da saúde, que é o quê? Você buscar a Deus, buscar viver feliz, mesmo no meio da dificuldade. Gosto muito das palavras do Hernandes Dias Lopes, que ele diz que você tem que ser feliz, não fora do deserto, mas em meio ao deserto. Deus não te livra do deserto, Ele livra você em meio ao deserto. Então não espera você sair de uma situação de tragédia para ser feliz, para buscar saúde, não vai chorar o leite derramado, como eu já disse. Você tem que buscar a sua felicidade agora. Está triste? Busca felicidade. Está enfermo? Busca felicidade. Está com dificuldades? Busca a sua felicidade. Você só vai encontrar isso na pessoa de Deus, em Cristo Jesus. Então, o fato preventivo que temos para a saúde, como citado pelo Dr. Rafael, na parte dos olhos, eu digo também, na saúde do coração você tem que buscar. Na saúde da mente você tem que buscar. E na saúde do corpo como um todo. Isso você faz preventivamente, buscando coisas saudáveis. E a coisa mais saudável que você pode buscar é isso aqui, ó, a palavra de Deus. Um bom conselho que eu te dou é que a palavra de Deus vai te afastar de muitas coisas. Como dizia um bom pensador, ou este livro aqui te afasta do pecado, ou o pecado te afasta deste livro. Porque este livro só vai te dar bons ensinamentos, bons conselhos preventivos para a sua vida, física, mental e espiritual. Então, fica essas duas passagens para você. Reflita isso depois, leia, medite sobre o que foi dito aqui. Teu corpo é templo do Espírito Santo, queira você ou não. Deus pode transformar a sua vida? Pode. Pode não transformar a situação, mas pode transformar a sua vida. É só você buscar o Senhor. A melhor prevenção que você busca é buscar ao Senhor. Finalizo com um texto bíblico de Isaías 55:6, que também preguei domingo na igreja. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. E eu creio que Ele está perto hoje, Ele está perto agora. Busque isso e seja feliz em nome de Jesus. E o nosso programa fica por aqui. No próximo sábado falaremos sobre terapias corporais e aromaterapia. Eu espero você.